Paz. Evangelho de João, comentário de Mário Persona. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. É assim que João descreve a primeira reunião que eles têm com Jesus no meio. Os discípulos têm medo dos judeus e não é sem razão. Aquele que eles consideravam o Messias e rei de Israel tinha morrido, e eles sentem falta de sua presença física. Antes, eles sentiam-se seguros na companhia daquele que podia domar as tempestades, mas agora estão reunidos com portas e janelas trancadas, para impedir a entrada de qualquer um. Mas Jesus não é qualquer um. O texto não diz como ele aparece ali sem arrombar a porta, mas o fato em si explica muita coisa. O corpo ressuscitado é imune às limitações impostas pelas leis da física. Ali está um homem de carne e ossos que atravessa paredes ou simplesmente aparece no meio deles com o mesmo tipo de corpo que os salvos ressuscitados terão. Com uma exceção, no céu apenas Jesus terá cicatrizes. A reação dos discípulos é de alegria. Pela segunda vez, Jesus lhes diz: Paz seja com vocês, assegurando que já não existe mais a possibilidade de cair sobre eles a ira divina. Todo o juízo de Deus tinha caído, tinha sido derramado em Jesus. Uma vez morto e ressuscitado, a obra está completa. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses explicando quem é esse Jesus. Ele é o Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia, a primazia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue que foi derramado na cruz. Leia Colossenses capítulo 1 para ver tudo isso. Se você ainda não tem a certeza dos seus pecados perdoados, se para você Jesus não é a expressão exata do Deus invisível, se você não crê que tudo foi criado por Jesus e para Jesus, e que tudo subsiste nele, se você não aceita que em Jesus você encontra Deus em toda a sua plenitude, e se você não percebeu que ele foi o primeiro a ressuscitar de entre os mortos, por já ter feito a paz por seu sangue derramado na cruz, então você ainda não conhece a Jesus. Antes que venham os próximos 3 minutos, ou as próximas 3 batidas do seu coração, certifique-se de pedir a Deus o perdão e a salvação por intermédio de Jesus. É de graça, pois o preço seria alto demais para você, e é por isso que Jesus pagou. Ao se colocar no meio dos seus discípulos reunidos, Jesus lhes ensina uma lição. Em breve ele subiria ao céu e eles não poderiam mais contar com a sua presença física e palpável, como nesta reunião. Mas mesmo assim, eles não deixariam de contar com a sua presença em seu meio. Afinal, ele prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Em Mateus 18. Embora algumas versões modernas tragam onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, essa não é a forma correta. Dizer que as laranjas se reuniram sobre a mesa não é o mesmo que dizer que as laranjas estão reunidas sobre a mesa. No primeiro caso, as laranjas têm em si algum poder ou iniciativa de se reunirem, e no segundo, algo ou alguém precisou reunir as laranjas, seja isso uma cesta ou o dono da casa. As pessoas, na grande maioria dos agrupamentos cristãos de hoje, elas se reúnem, isto é, elas se organizam em torno de uma ideia, de uma doutrina, de uma denominação, de um líder. Será que é isso? É a mesma coisa do que estar reunido, ou ser reunido, ou congregado ao nome de Jesus? Será que é a pessoa de Cristo, o imã, que atrai essas pessoas? Será ele a razão, o meio, o fim de estarem reunidas?
A resposta a essas perguntas depende de outros questionamentos. Se no meio não estiver Jesus, e quero dizer no meio, como aquilo que realmente leva as pessoas a estarem ali, então não é uma reunião ao nome dele ou para ele. Mas o que poderia substituir Jesus como aquilo que atrai as pessoas para estarem ali? Bem, outras atrações. Você já reparou o quanto de entretenimento foi acrescentado às reuniões cristãs? Shows de bandas, cantores, dançarinos, pregadores contratados com cachês milionários para reavivar as pessoas, mega espetáculos com promessas de curas e milagres com hora marcada, como se a agenda de Deus estivesse ao dispor dos seus organizadores. Será que é isso que encontramos na palavra de Deus? Julgue você. Aqui os discípulos estão isolados do mundo exterior, as portas e janelas trancadas, e Jesus no meio. Paz seja com vocês, diz ele. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E você? De que mais você precisa para se alegrar, além de Jesus? Será que as evidências da morte de Jesus por você, suas marcas nas mãos e no lado, já não são suficientes para despertar o seu interesse por ele? Será que é ele quem está no meio do lugar que você frequenta? Ou é um pregador, uma banda ou um ritual? Maria, irmã de Marta e Lázaro, escolheu a melhor parte, Jesus e a sua palavra, nada mais. Toda a atividade de Marta, supostamente para servir a Jesus, só lhe valer uma repreensão do Senhor. Ela estava perdendo a melhor parte. E você, tem se ocupado com a pessoa de Jesus ou com as coisas de Jesus? Talvez você precise ver algo como eloquência, luz, sons. Se foi este o seu caso, você não está sozinho. Tomé também era assim. Mas não é de Tomé que nós vamos falar nos próximos 3 minutos, e sim do protótipo da igreja que esse capítulo representa. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio, diz Jesus aos discípulos. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. 3 coisas ocorrem nessa cena. Primeiro, os discípulos são comissionados a ocuparem o lugar de um testemunho de Deus no mundo. Segundo, o Senhor sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo, capacitando-os, então, para essa comissão. Aqui não tem o mesmo caráter de Atos 2, quando o Espírito Santo viria a habitar na igreja coletivamente e em cada crente individualmente. Em terceiro lugar, ele diz: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Judicialmente falando, só Deus pode perdoar pecados. Porém, administrativamente falando, ele autoriza os discípulos a fazê-lo. Não entendeu? Bem, digamos que alguém ofenda você, e aí confesse a Deus. Deus garante a ele o perdão, pois se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Porém, falta ainda restaurar a comunhão entre vocês dois. E é aí que entra o seu poder de perdoá-lo, de perdoar o seu ofensor, não judicialmente, mas na esfera das relações humanas. Esta reunião dos discípulos com as portas fechadas é um protótipo do que viria a existir alguns dias depois, a Igreja de Deus na Terra. Primeiro, Israel deixaria de representar Deus nesse mundo. A Igreja tomaria esse encargo não como o povo terreno, com promessas terrenas e bênçãos materiais, que Israel tinha sido, mas como um povo celestial, com esperanças celestiais e bênçãos espirituais. Segundo, Deus enviaria o Espírito Santo para habitar na igreja coletivamente e nos crentes individualmente. Isso seria algo inédito, pois até então o Espírito estava com os santos, mas no período da igreja ele habitaria nos santos. Terceiro, seria delegado à igreja o poder de perdoar pecados administrativamente falando, ou seja, ligar e desligar, como em Mateus 18, capítulo 18, versículo 18, que significa introduzir na comunhão alguém considerado puro ou excluir da comunhão o que é impuro, o que pecou. Um exemplo disso você encontra em 1 Coríntios capítulo 5. Jesus tinha celebrado a ceia com os discípulos em um cenáculo, que é um pavimento elevado acima do nível do mundo. A reunião aqui é a portas fechadas.
A igreja seria separada, nada ela teria a ver com política, com organizações, com negócios, nada a ver com esse mundo. Ela estaria no mundo, sem ser do mundo. Finalmente, o mais importante, Jesus estaria no meio. Seria ele o único e suficiente foco de atenção, e dele emanaria toda a autoridade na igreja, e não de homem algum, não de algum líder. Ele seria o Senhor de fato. Será que é assim no lugar onde você se congrega? Nos próximos 3 minutos, Jesus repreende a incredulidade dos que querem ver para crer. Tomé não estava na primeira reunião com os discípulos. Por onde andaria Tomé? Será que a notícia das mulheres que tinham visto Jesus não chegou até ele? No capítulo 24 do Evangelho de Lucas, os discípulos que Jesus encontra no caminho de Emaús já sabiam das mulheres que afirmavam terem visto Jesus ressuscitado. Então, o que eles iam fazer em Emaús? A resposta em ambos os casos é incredulidade. Jesus repreende aqueles 2 discípulos dizendo: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Não era nem uma questão de acreditar ou não nas mulheres, mas de crer em tudo que os profetas tinham dito sobre a morte e ressurreição de Cristo, de crer na palavra de Deus. Agora é a vez de Tomé, nome que é sinônimo de desconfiança e incredulidade. Ele diz aos outros: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, outra vez no primeiro dia da semana, os discípulos estão reunidos no mesmo lugar e Tomé agora está com eles. Jesus aparece no meio deles e fala direto para Tomé: coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Tomé se derrete todo: Senhor meu e Deus meu. Se na primeira reunião dos discípulos nós vimos uma figura da igreja, aqui nessa segunda reunião, Tomé representa o remanescente judeu que irá crer no Messias após o arrebatamento da igreja, pois o judeu busca sinais, ele precisa ver para crer. O profeta Zacarias previu aquele momento no seu capítulo 12 do livro de Zacarias: naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi, obviamente judeus, e sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram. A repreensão a Tomé não terminou aí ainda. Jesus diz a ele: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. É significativo que o texto continue dizendo que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, nesse Evangelho de João. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo na dos que creem sem ver, ou na de Tomé, que precisa ver para crer. Você se dá por satisfeito só de ler o registro dos milagres que foram escritos para nós cremos? Ou será que anda por aí em busca de milagres inéditos? Não seja Tomé. Pare de duvidar e creia na palavra de Deus. Mas depois de crer, cuidado para não voltar a fazer as mesmas coisas que fazia. É o que acontece com os discípulos nos próximos 3 minutos. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.